A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, Júlia, tudo bom? Ó, acertei outro nome e alguém ficou surpreso de novo. Olha, na sexta-feira passada, o Brasil descobriu um caso de gripe aviária numa granja comercial lá no sul. E aí foi como se, o mundo tivesse apertado o botão de pausa no frango brasileiro. De uma hora para outra, 20 países, incluindo China e também a União Europeia, sei que a União Europeia não é um país, mas vocês entenderam, eles suspenderam as importações. E, gente, estamos falando de um setor que sozinho responde por quase 40% das exportações globais de carne de frango. Ou seja, é grande. Mas calma, isso não significa que você vai ficar com déficit de proteína na sua dieta, tá bom? A única coisa é que o efeito dominó começou e o mercado inteiro já tá se ajustando quanto a isso. Então hoje a gente te explica como que o vírus impacta a economia, as exportações e até o preço daquele galeto de domingo. E mais importante, o que pode acontecer nas próximas semanas referente a frangos. Inclusive, uma pergunta aqui, polêmica talvez. Você come pé de galinha? Pé de frango? Come ou não come? Já comeu? Comenta aqui. E essa pergunta vai fazer sentido pra frente, tá? Não é uma coisa tão aleatória, não. Antes disso, antes de começar o episódio, eu também quero falar que no Brasil, nascer virou evento raro. Pois é, em 2023, o país registrou o menor número de nascimentos em quase 50 anos. Na Argentina, o número de bebês caiu quase pela metade em uma década. No Uruguai, já são quase 4 anos seguidos com mais mortes do que nascimentos. E não é só aqui, em praticamente toda a América Latina, o som do berço tá ficando cada vez mais distante. A boa notícia é que isso, é resultado de menos gravidez na adolescência, gera mais controle sobre o planejamento familiar e um olhar mais realista sobre carreiras, saúde reprodutiva e também orçamento. A má notícia é a bomba demográfica que está armada, e isso numa região que ainda engatinha em planejamento de longo prazo. Então, nesse episódio, além de falar de frangos, nós vamos ver o que tá por trás dessa queda rápida na fecundidade, o que isso significa para a economia da região e por que, na prática, viveremos em comunidades cada vez mais velhas. E é isso, esse é o segundo tema do episódio. Inclusive, vocês estão sentindo também, na bolha de vocês parece que tá todo mundo ficando grávido, tá todo mundo tendo filhos? Será que é a fase da idade que eu tô? Eu tô achando estranho, Não precisava ter comentado isso, mas tô achando estranho. Enfim, lembrando que você pode seguir a gente aqui no Spotify ou no player que você escuta. Põe pra seguir pra ficar atualizado todos os dias o que acontece no Brasil e no mundo. E também lembrando que você pode avaliar a gente, caso você nos escute no Spotify. Clica ali naquelas estrelinhas que parece avaliação de Uber, sabe? Clica lá e avalia a gente. Vamos pro episódio. E vamos começar falando de agro. Eu peguei aqui uma matéria da Nayara Albuquerque, sim, a prima Nayara que vocês já conhecem. E bom, o setor de frangos do Brasil, que é um dos maiores do mundo, caso você não saiba, está passando por um verdadeiro teste de resistência. Na última sexta-feira foi confirmado um caso de gripe aviária, caso você não tenha visto, lá numa granja comercial na cidade de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. Simplesmente isso ligou um alerta em todo o setor. Desde então, o governo, as empresas e os produtores têm trabalhado sem parar para tentar impedir que a doença se espalhe. A missão agora é conter novos focos, evitar prejuízos maiores e proteger o mercado, principalmente o externo. Para você ter uma ideia, uma noção, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. De tudo que a gente produz, 35% vai para fora do país. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil sozinho é responsável por 38% de todas as exportações de frango do planeta. Na sequência vem os Estados Unidos com 24%, a União Europeia com 13% e a Tailândia com 8%. Já na produção de ovos, o Brasil aparece na 5ª posição mundial. Olha, segundo aqui as informações da Nayara, no momento ainda é difícil dizer com exatidão qual que vai ser o impacto desse caso de gripe aviária. Analistas ouvidos pela Bloomberg Linha dizem que os preços do frango não devem subir muito agora, mas que há desafios práticos como reorganizar a distribuição da produção e ajustar os estoques. Segundo Wagner Yanagisawa, analista do Rabobank, a oferta de frango no mercado interno pode até cair um pouco, mas só daqui a uns 40 ou 45 dias, que é inclusive o tempo médio que leva para criar e abater um lote de aves. Isso porque os produtores da área afetada
vão precisar de tempo isso para repor seus estoques. Tá, e o que acontece com aquele frango que ia ser exportado? Olha, a expectativa é que parte dele seja redirecionada para o mercado interno ou ainda para países que não bloquearam as importações. Isso pode gerar uma sobra temporária, especialmente de partes de frango que não são muito consumidas no Brasil, como, olha só, pés e o galeto, que fazem sucesso lá na China e na Europa. Já nos Estados Unidos, por exemplo, a gripe aviária ainda está rolando, e por lá o impacto já foi bem sentido. Teve escassez de ovos e os preços chegaram a bater recordes. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais, mas estava tendo um apocalipse de ovos por lá. Em março, a dúzia chegou a custar mais de 6 dólares. Agora, em maio, com a situação um pouco mais controlada, o preço caiu para cerca de 5 dólares. E de acordo com o relatório do Itaú BBA, se esse embargo durar mais tempo, o setor pode sofrer com vendas menores e outros prejuízos. Mas, por outro lado, a indústria brasileira tem capacidade de reduzir a produção rapidamente e ajustar suas margens de lucro. Bom, a notícia boa é que, por sorte, o Brasil tem uma carteira diversificada de clientes e pode buscar outros mercados que aceitam um modelo chamado de regionalização sanitária. O que isso significa? Significa que, em vez de parar de importar do Brasil inteiro, esses países aceitam continuar comprando de regiões que não foram afetadas. Ou seja, outros lugares que não seja ali daquela cidade do Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Sul como um todo. Por enquanto, a reação da China, que é o maior comprador de pés de frango do Brasil, tem sido tranquila. Os preços no varejo chinês se mantiveram estáveis nos últimos dias, isso sem grandes altas. Isso pode ser porque um bloqueio parecido já aconteceu lá em 2024 por causa de outra doença e não teve tanto impacto assim no comércio internacional. E bom, vamos analisar aqui o estrago. No total, 20 países ou blocos econômicos suspenderam completamente a compra de frango brasileiro. Isso inclui a União Europeia e a China, que são dois dos nossos principais compradores. Juntos, esses mercados representam mais de 4 bilhões de dólares por ano em exportações, ou 40% de tudo que o Brasil fatura com frango lá fora. Alguns países, como o Japão e os Emirados Árabes Unidos, só bloquearam produtos vindos da cidade de Montenegro, onde o foco foi confirmado. Já outros, como a Arábia Saudita, Reino Unido e Rússia, suspenderam as compras de todo o estado do Rio Grande do Sul. Até o momento, apenas um foco da doença foi oficialmente confirmado, numa granja de matrizes, mas o Ministério da Agricultura ainda investiga 11 casos suspeitos em outras regiões do país, 3 lá no próprio Rio Grande do Sul, 4 em Santa Catarina e outros no estado de Mato Grosso do Sul, Ceará, Tocantins e Pará. E bom, agora o foco do Brasil é seguir sem novos casos. Se isso for comprovado, o país pode se autodeclarar livre da gripe aviária em 28 dias, o que abriria caminho para retomar as exportações. Enquanto isso, outros setores de proteína animal, como de carne bovina, têm sido pouco afetados. O preço do boi gordo, por exemplo, até caiu um pouco no dia da notícia, mas ele já se recuperou. Já o frango congelado praticamente não teve variação. No mês, a queda acumulada foi de apenas 0,23%. E bom, gente, os próximos dias são decisivos. À medida que os exames laboratoriais forem saindo e os focos forem confirmados ou descartados, o setor vai entender melhor o tamanho do problema, mas por enquanto o trabalho é firme, proteger os rebanhos e garantir que o Brasil continue sendo uma potência no mundo do frango. E bora falar de filhos. Pois é. Menos bebês na América Latina, quem diria? Bom, o tic-tac da bomba demográfica continua soando aqui na América Latina e o barulho tá ficando meio alto. Nas últimas semanas, novos dados mostraram que o número de nascimentos está caindo rápido na região. No Brasil, por exemplo, como eu disse, a gente teve o menor número de bebês nascidos em quase 50 anos. Na Argentina, o total de recém-nascidos caiu quase pela metade em apenas 10 anos, tanto que muitos jardins de infância por lá estão com dificuldade de encontrar alunos. Já no Uruguai, desde 2020, morre mais gente do que nasce. Até mesmo a Bolívia, que sempre foi um país com famílias grandes, está perto de ficar abaixo daquele número considerado ideal para manter a população estável, que é de 2,1 filhos por mulher. E não é só nesses países, tá? Seja no Chile, no México ou na República Dominicana, a tendência é a mesma: menos nascimentos e envelhecimento rápido da população. Um relatório da ONU, feito pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, mostrou que a população total da região foi estimada em 663 milhões de pessoas no ano passado. Isso é 3,8% a menos do que se projetava no ano 2000. E se esse ritmo continuar, em 2050 devemos ter algo em torno de 730 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe, o que é bem menos do que os mais de 800 milhões que se esperava no início do século. Resumindo, a gente está envelhecendo rápido e com menos gente do que o previsto. Mas olha só, claro que apesar de tudo isso parecer
preocupante, alarmante à primeira vista, há também alguns pontos positivos nesse movimento. Uma análise mais cuidadosa mostra, por exemplo, que a queda no número de nascimentos veio acompanhada de menos gravidez na adolescência, o que é um problema histórico por aqui. As pessoas também estão mais bem informadas sobre métodos anticoncepcionais e fazendo escolhas mais conscientes sobre ter filhos com base em suas condições financeiras, emocionais e também de saúde. Além disso, estamos vivendo mais, né? Então faz sentido que as mulheres e os casais em geral queiram ter mais controle sobre suas vidas, suas carreiras, sua saúde reprodutiva e também os seus, né, planos de forma geral. Tem também quem aponte o lado ambiental da história, tá? Populações menores em geral geram menos impacto sobre o planeta. Ok, você achou lindo o discurso que eu dei até agora, certo? Mas sabe que isso não apaga o tamanho do desafio que também tá por vir, tá bom? Essa virada demográfica coloca pressão em governos, famílias e também empresas de uma região que não é conhecida exatamente por pensar no longo prazo, e que inclusive já enfrenta problemas como baixo crescimento econômico, desigualdade alta, produtividade estagnada e sistema de educação e saúde com muitos gargalos. E olha, se a gente for comparar, países ricos como o Japão estão tentando lidar com o envelhecimento com a ajuda de tecnologia e robôs. Aqui na América Latina a situação é mais complicada, a gente sabe. Com menos trabalhadores e menos consumidores, a gente corre o risco de enfrentar economias mais paradas, além de dificuldades para manter as contas públicas em ordem. Os governos vão ter que gastar mais com saúde e aposentadorias e, ao mesmo tempo, cortar em outras áreas como educação infantil. E agora eu vou abrir o espaço aqui para uma discussão, talvez, uma reflexão, vou chamar assim. Será que talvez isso, por outro lado, possa abrir uma janela de oportunidade? Será que com menos crianças nascendo, as escolas públicas poderão investir mais por aluno? Ou isso poderia significar salas de aulas menos cheias, mais atenção individual e no futuro uma geração mais preparada e produtiva? O que você acha? Você acha que isso aconteceria com menos crianças nascendo? Adoraria saber a sua opinião. Ainda falando sobre esse tema, outro ponto importante é a migração, pois muitos especialistas dizem que trazer trabalhadores de fora pode ser uma forma de lidar com o envelhecimento da população. Só que essa ideia esbarra em outra realidade, que é o desafio de integrar esses migrantes nas novas comunidades. O caso do Chile é um bom exemplo. O censo mais recente mostrou que quase todo o crescimento populacional do país desde 2017 veio da migração. Hoje, os estrangeiros representam quase 9% da população chilena. Mesmo assim, uma pesquisa feita no ano passado mostrou que 96% dos chilenos acham que o país deveria adotar regras mais duras para a entrada de imigrantes. E bom, no meio dessa discussão, é um tema sempre meio sensível de falar, né? Mas vale lembrar que sempre tem um lado mais humano da história, né? Discutir o que significa ter filhos em 2025. Olha, se você quiser ver, experimenta aí levantar essa pauta no seu grupo de amigos e se prepara para ouvir de tudo. O próprio autor dessa matéria aqui colocou no final que, como pai de 2 filhos, ele fica pensativo quando vai em cidades como Buenos Aires e percebe que tem mais cachorros do que crianças. Eis que não tem nada contra pets, mas que dá a sensação de que tá criando cidades menos acolhedoras para famílias com filhos. E olha só que coisa bonitinha que o autor colocou no final. Ele diz assim: sim, ter filhos hoje é caro, dá trabalho e pode atrapalhar planos de carreira ou de vida. Mas, na minha opinião, a recompensa de criar uma criança é algo que não dá pra colocar na conta, só dá pra entender vivendo. Achei interessante, bonitinho. Eu não tenho filho, pretendo ter um dia, mas eu gostaria muito de ver a opinião de vocês sobre isso. Eu queria saber se vocês têm filhos, o que vocês acham sobre, se vocês não planejam ter. Eu sei que é uma audiência bem diversa, então seria muito interessante ler os comentários no próximo episódio. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Loria Queiroz. Uau! E, gente, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Este segmento da estratégia das marcas é oferecido pela Senior Sistemas. Com mais de 13 mil clientes e 15 filiais no Brasil, além de uma operação já consolidada no exterior, a Senior Sistemas é referência em soluções ERP, essenciais para integrar e otimizar os processos nas empresas. Vamos falar com Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas, sobre os desafios da gestão, a evolução dos ERPs e o futuro da tecnologia nos negócios. Fala-se muito hoje no mercado sobre o impacto da inteligência artificial. Aliás, só se fala sobre inteligência artificial no mundo dos negócios. Mas trazendo essa discussão para o ERP, quais são os ganhos que as empresas podem ter ao adotar essa tecnologia nesses sistemas de soluções de software de gestão? O que pode mudar, Carlênio? A grande oportunidade que as empresas têm de aumento de produtividade na hora que está utilizando inteligência artificial, isso é um negócio que veio para ficar.
E aí eu acho que é um grande diferencial da Sênior também por ter um RP super moderno e super atual. Rapidamente a gente pôde criar diversos agentes que auxiliam nossos clientes hoje na utilização de inteligência artificial, né? E aí posso te dar alguns exemplos, né? Nos nossos sistemas, por exemplo, de logística, a gente está ajudando nossos clientes a fazer a melhor rota. Isso aumenta a produtividade, isso reduz custos. Nas soluções de RH, por exemplo, os nossos clientes estão utilizando para encontrar o melhor candidato para a melhor vaga, ou se não, para os líderes fazerem um programa de desenvolvimento individual sugerido por um AI, né? Isso elimina a pessoa, né? Que isso é um grande receio. Será que vai eliminar as posições, né? Será que vai causar desemprego? Não. A AI está vindo para ajudar o dia a dia dos nossos clientes, ajudar o dia a dia dos líderes dos nossos clientes, né? Mas uma coisa certa, é uma grande oportunidade que está aí e as empresas não podem não estar utilizando a AI no seu dia a dia. Mas muita gente ainda tem um certo receio de utilizar a inteligência artificial, né, Calênio? Quais são os riscos e o que você daria de conselho para essas empresas que ainda estão um pouco cautelosas? Eu acho que o grande risco é, por trás da inteligência artificial existe uma palavra que se chama dados. Então, as empresas que vão utilizar inteligência artificial, elas têm que ter como garantia que seus dados estejam ok. Porque se aquilo ali por trás tiver defasado, desatualizado, tiver inconsistência de informações, com certeza a AI, quando for utilizar isso, se está buscando coisas que não estão atualizadas, né? Ou informações inconsistentes, com certeza a resposta também vai ser inconsistente. Eu acho que isso é o grande cuidado que as empresas têm que ter. E o segundo, e não menos importante, é o que fazer com essas informações, né? A questão de segurança da informação também é um negócio super importante.